Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasto, sou médico, estamos aqui no canal Faça Saúde, não faça doença. Seja bem-vindo no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ajude-nos a sempre difundir essa ideia de promover saúde. E hoje eu vou falar sobre os hormônios que estão correlacionados à hipertrofia. Lógico que dentro do nosso sistema metabólico e separando a hipertrofia, o aumento muscular, né, nós temos vários tipos de hormônios e tudo é muito interligado. Nós aqui dividimos e separei alguns hormônios para poder falar relacionado diretamente a essa hipertrofia. Tão importante é essa chamada hipertrofia, porque conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a quantidade de músculo. Então, a curva ela vai sempre caindo e vai aumentando em sarcopenia, diminuição de massa muscular. Né? E essa sarcopenia, diminuição de massa muscular, está relacionada à resistência periférica à insulina, está relacionado ao aparecimento de alguns tipos de tumores, conforme vai caindo a idade. E a gente, às vezes, sempre questiona, será que eu envelheço porque meus hormônios caem ou meus hormônios caem porque eu envelheço? Né? Então, hoje nós vamos discutir especificamente essa parte. Deixa eu já colocar as imagens aqui para vocês, tá? Essas imagens aqui é melhor para nós, como sempre que vamos dar aula, mostrar imagens, eu acho interessante que fixa mais, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre a tiroxina, nós vamos falar sobre o GH, né? Eu, às vezes, atendo o paciente que utiliza-se muito GH. Tome cuidado, o hormônio não é para ser utilizado de forma indiscriminada. O hormônio, ele, como nós vamos ver hoje, ele tem um metabolismo, então é importante, né, a gente dosar e entender como esse hormônio está funcionando. Com relação à aula de hoje, então, vamos falar sobre tiroxina, vamos falar sobre o GH, que é a somatotrofina, vamos falar sobre o GF1, que vem do GH, a insulina e a testosterona. Na verdade, esses dois últimos, né, a insulina e a testosterona, eu vou falar sobre como que ele faz a síntese proteica, porque a testosterona eu já tenho uma aula feita, e a insulina também, porque eles são muito importantes, e a insulina ela vai ter dois tipos de metabolismo, o catabólico e o anabólico, vai depender do momento de liberação dela. Então, só para nós entendermos, né, que são os hormônios, né, que é na verdade, é uma substância química específica fabricada pelo nosso sistema endócrino ou por neurônios especializados para sinalizar. Então, o hormônio é um sinalizador, né? Ele exerce uma função de regulação, ou seja, de aumento ou menos, ou seja, inibitória ou indutória, aqui no nosso corpo, diversos sistemas nossos. Então, pode ser em tecidos, processos metabólicos, reproduções, crescimento, que é o que nós vamos ver hoje. Tanto que existe na medicina uma especialidade médica, que é a endocrinologia. Fundamental, os endócrinos sabem muito essa parte de hormônio, trabalham com hormônios, repõem hormônios de forma coerente e de forma relacionada à doença que o paciente faz. Hoje a medicina trata-se muita doença, aliás, só trata doença. Né? Então, para nós entendermos, nós vamos ter os tipos de hormônios, são os peptídeos, esteroides e derivados de aminoácidos. Isso é importante porque quando tem uma deficiência de hormônio, às vezes eu tenho que passar um aminoácido. Se eu tenho esteroide, poxa, eu estou tomando um remédio para baixar o colesterol. Poxa, a minha testosterona é o quê? Um esteroide. A minha pregnolona é o quê? Um esteroide. Não é? A minha dihidrotestosterona é um esteroide. O meu estradiol, tanto o homem quanto a mulher, os dois têm, é um esteroide. O meu cortisol é o quê? É um esteroide. A minha aldosterona é um esteroide. Então, a gente tem que entender de onde que vem esses hormônios para a gente poder, quando for suplementar, às vezes você vai ter que pegar e colocar os nutrientes, as substâncias para formar esse hormônio, tá? Então, eles circulam, umas características dos hormônios, eles circulam em baixa concentração, eles acoplam a receptores dele. Nós vamos ver, por exemplo, a insulina, receptor IRS, né, a testosterona, tem o receptor de testosterona. Eles não são secretados numa velocidade constante. Então, vamos pegar, por exemplo, a melatonina. Oxe, a melatonina é secretada, começa depois das 8 horas da noite. Então, ela tem pico às 8 da noite, ela tem pico às 22, tem pico à meia-noite, às 2 da manhã. Então, ela vai dando o pico, chega no seu máximo, ela começa a cair.
O cortisol, poxa, o cortisol também é secretado à noite. E a testosterona também é secretada à noite. E o cortisol, como quando eu acordo, o cortisol começa a cair, hoje, de manhã eu acordo. A melatonina começa a cair, a de manhã eu acordo. Então ele tem um ciclo, ele não é constante aqui, né, em termos de velocidade. A insulina, eu comi glicose, ela vai ser secretada, senão ela vai estar baixa. E interessante que eles nunca criam uma reação enzimática. Eles vão fazer o quê? Ativar ou inibir uma reação, né? Então, eles vão modular essa reação enzimática aqui, tá? Então, quais seriam os hormônios envolvidos nesse processo de hipertrofia? Né? E também, quando muitos estão relacionados à hipertrofia, o emagrecimento. Eu sempre comento que para a pessoa emagrecer, ela fala assim, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Eu costumo atender isso diariamente no consultório. Todo mundo quer emagrecer e ficar forte. Né? É simples? Lógico que não. Dá para se fazer? Dá. Primeiro você tem que estudar o metabolismo desse indivíduo, que é individual, né? E tem que fazer músculo. Porque o músculo é onde vai ser consumida essa glicose. Então é fundamental se fazer uma hipertrofia muscular. Tá? Então aqui nós vamos entender a tiroxina, tá? Que é o T4 aqui, tetraiodotiroxina, né? Ela acelera processos metabólicos, ela aumenta a síntese de proteínas, enzimas, ela faz hipertrofia mitocondrial e hiperplasia mitocondrial. Então, se eu quero emagrecer, eu já estou falando aqui que a tiroxina ela é um hormônio lipolítico. Ela aumenta essa capacidade de utilização do músculo de glicose, ela faz a neoglicogênese quando eu começo a diminuir a minha glicose sanguínea e aumenta a mobilização lipídica. Então, aqui ela é o quê? Lipolítica. Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que ficar de olho. Então, por exemplo, o T3, o T4, o hormônio que estimula o T3 e o T4, que é o TSH. Isso é uma rotina normal no endócrino, no médico do esporte. Eu solicitar esses hormônios para os pacientes. Todo paciente que eu peço um perfil bioquímico, eu peço hormônios tiroidianos. Como que está esse metabolismo desse hormônio? Será que ele está em hipo, em hiper? O que está acontecendo? É extremamente importante, porque ele faz parte de uma função metabólica. Você vê o paciente que está em hipo, por exemplo, ele vai diminuir essa mobilização lipídica, o metabolismo dele, entre aspas, né, se fica mais lento, então ele vai engordar. Né? E a pessoa não consegue emagrecer, então aí você tem que adequar esses hormônios. Então você vê a importância da nossa tireoide, a saúde da nossa tireoide. E quando que é liberado no exercício, nós estamos aqui falando de exercício, a tiroxina. Então olha que interessante, né? Um dia antes ela está aqui nessa dosagem, não precisa ficar preocupando com dosagem, é só para vocês entenderem. No dia da corrida, então no dia do exercício, olha o que acontece com a minha tiroxina, ela aumenta e depois ela diminui. Então, qual seria, né, dentro dos exercícios para aumentar a liberação da tiroxina? Seria o de alta intensidade. Então, quando eu faço um HIIT, eu melhoro a minha tiroxina. Então, quando eu quero aumentar alguns tipos de hormônios nos pacientes, estimular, eu proponho alguns tipos de exercício porque ele vai aumentar o metabolismo desse paciente, vai fazer síntese proteica e vai quebrar gordura. Na verdade, nós estamos separando os hormônios, mas aqui eles estão agindo concomitantemente, esses hormônios aqui. Então, uma das estratégias para a gente aumentar esse hormônio, lógico, se tiver tudo certinho em termos metabólicos, é o treinamento de alta intensidade, que ele aumenta, né, a produção da liberação de tiroxina. Um outro hormônio, né, que ele vem estimulado lá da hipófise, né, na verdade o hipotálamo, que estimula a hipófise, que vai lá e levar esse hormônio lá para o fígado, é o GH, ou somatotrofina. Ele faz síntese proteica, ele faz hipertrofia, ele queima gordura, ele faz manutenção de massa óssea aqui. Então, assim, é muito comum, às vezes, eu atender pacientes. Essa semana mesmo, eu atendi um paciente que está tomando GH faz um ano. Gente, é perigoso. Não é assim que funciona. Aí eu falei assim, mas quem te passou esse GH? Ah, lá na academia me falaram que emagrece. Sim, ele emagrece, mas às custas do quê? Porque o GH, vamos supor que eu tenho, todo momento nós estamos formando, por exemplo, células carcinogênicas, né? Nós formamos aí milhares de células diariamente. Tá? Por que nós não temos tumor? Porque eu tenho um sistema imunológico que vai lá e fagocita e tira de circulação essas células. Agora, se eu tenho um tumor com informação, eu tomo GH, faz um ano que eu tomo GH por conta. O GH também vai crescer, esse tumor. Ele vai emagrecer? Vai. Ele aumenta a massa muscular? Aumenta, só que ele aumenta também o tumor.
Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Não deve se usar hormônio se se usa numa deficiência. Então, o GH, ele é importante na hipertrofia? Sim. E ele faz o quê? O GH ele vai lá para o fígado. E lá no fígado, ele vai ser transformado em IGF-1. Esse IGF-1 que ele vai ter as ações metabólicas, tá? Então, aqui, ó, quando que aumenta o meu GH? Que tipo de exercício, que treino que eu faço aumentar meu GH? Ó, então vem aqui, ó, growth hormônio, que é o GH, hormônio do crescimento, é o vermelhinho. Então a gente observa que até 45 minutos aqui, 50 minutos, meu GH ele vem mantendo. Depois de 45 minutos de treino que eu aumento meu GH. Então quando que eu vou aumentar meu GH? Né? Quando eu dou um treino mais prolongado. Então, dentro da estratégia, às vezes tem dia que você vai treinar, eu monto uma estratégia 30 minutos, tem dia que você vai treinar 1 hora. Isso vai chamar também flexibilidade metabólica. Tem dia que você vai comer um alimento para treinar, tem dia que você vai comer outro. E isso de acordo com cada indivíduo. Então, olha que interessante, ele vem aqui e sobe. Né? Aí nós temos aqui a adrenalina, noradrenalina também subindo desde eu comecei a correr, eu comecei a fazer uma academia, vou aumentar. Né? E a queima de gordura. Então você fala assim, poxa, só começa a queimar gordura, tem esse mito, né? A partir de 20 minutos de treino. Olha aqui o nosso gráfico, ó, porque aqui no início você não está queimando gordura, a partir de 20 minutos que você começa a queimar. Então fala assim, poxa, só vou emagrecer se eu fizer mais de 20 minutos? Não é bem assim. Por que não está queimando a gordura aqui? Porque está consumindo o triacilglicerol que está disponível. Então, 2 minutos de treino, você já tem queima, sim, tá? E o importante é que, às vezes, essa queima ela vai continuar depois, dependendo do tipo de treino que você faz. Então, para a gente focar no GH, ele vai aumentar a partir de 45 minutos de treino. Aqui. Então, dependendo do tipo de treino, ele vai aumentar, dependendo do tipo de treino, não. Por exemplo, à noite, eu quero liberar GH. Às vezes eu monto fórmulas com alguns aminoácidos para poder liberar mais GH à noite. Por quê? Porque eu vou dar substrato para o meu organismo. Eu fiz um tipo de treino de manhã, à noite eu vou tomar alguns aminoácidos relacionados ao GH, e aí eu vou ter uma melhor formação desse GH à noite. Tá? Então, como eu disse, o GH ele vai lá para o fígado, né, liberado lá na hipófise, e vai lá para o fígado e faz o IGF-1, né, que é o fator semelhante à insulina. Esse aqui que ele vai agir lá nas células, o IGF-1 e o IGF-2, para produzir o quê? Músculo. Então, aonde que age o IGF-1 com relação ao músculo? Lá nas células satélite. Então, eu tenho a fibra muscular, eu tenho o núcleo da fibra muscular, e em volta delas, chamadas células satélites. Ele age ali, aumentando o quê? Que a célula satélite faz? Ela aumenta a síntese proteica. Quando eu for fazer um exercício, então eu destruo, eu faço uma lesão muscular, e aí ele vai fazer hipertrofia nessa recuperação, tá? Então, eu ponho insulina aqui, que é o semelhante à insulina, ele vem ativar a AKT, que ativa a mTOR. Ó, olha aqui um aminoácido que eu dou à noite antes de dormir para os pacientes. Ó, leucina. Por que a leucina ela age na mTOR fazendo síntese muscular e ajuda também no GH? Tá? Então, olha que interessante. O AKT, ele vem da onde? Ele vem quando eu faço uma corrida. Então, quando eu faço um treino de resistência, que é, por exemplo, uma corrida, uma bike, uma natação, eu vou ativar o AKT. O AKT não, o AMPK, desculpa. O AMPK, ele o quê? Ele inibe a minha mTOR. Quando eu faço um treino de força, eu vou lá pegar peso na academia, eu vou ativar a AKT. A AKT ativa a mTOR. A mTOR faz o quê? Síntese proteica. Não preocupa com esses nomes aqui, não. Mas ele faz o quê? Síntese proteica, faz músculo. Então, Tasta, então quer dizer que se eu fizer academia e depois eu correr, eu perdi minha academia? Sim, você perdeu sua academia. Entre aspas, em termos de síntese proteica muscular. Por quê? Porque a hora que eu fizer academia, um treino de resistência, de força, eu ativo a AKT. A AKT vai fazer o quê? Ativar a mTOR. Para fazer o quê? Músculo. Só que eu saio depois da academia e vou correr. Aí eu ativei a MPK. A MPK inibe a mTOR. Então eu não vou fazer músculo. Qual que era o meu objetivo do meu treino da academia? Meu treino de resistência de força? Fazer músculo. Né? Então, uma dica aí, não vá correr ou fazer bike, natação, depois que você treinou um treino de força e de resistência. Tá certo? Então, o IGF-1 ele vai ativar a AKT, que ativa a mTOR, que faz síntese. Aqui o mecanismo do GH.
tá? Utilizando alguns substratos. Então, é importante você ter leucina, valina, isoleucina, que é o BCAA, tem várias outras, né? Triptofano a gente utiliza, algumas vitaminas, né? Mas nós estamos falando especificamente desse fator de hipertrofia aqui. Então, é interessante que quando eu vou correr, eu ativo a MPK e não vou fazer síntese muscular. Tanto que você vê os corredores de maratona, eles são mais magrinhos, né? Outro hormônio que nós vamos falar é a insulina. A insulina, ela pode ser, como eu disse no início, anabólica e catabólica. Eu vou fazer uma aula específica dela, porque é muita coisa para falar da insulina. Quando acaba o exercício, a insulina ela é mais anabólica. Depois de 4 a 6 horas que passou o exercício, a insulina é catabólica, ela é ruim, ela leva a lesão, ela aumenta a gordura visceral, tá? Então, inicialmente, quando acabou meu treino, eu posso comer. Eu posso comer algum carboidrato, eu posso tomar meu whey protein, meus aminoácidos, eu posso liberar insulina ali, né? Por quê? Porque vai estar apta. Nas células, quando elas vão entrar, ela ativa GLUT4. O exercício ativa essas GLUT4 também. Seria mais ou menos isso. Não precisa guardar todos esses nomes aí de novo, eu insisto com vocês. Então, eu tenho a glicose aumenta a insulina ela vem, ela ativa um receptor chamado IRS, que é o receptor de insulina, e esse receptor vai ativar GLUT4, que é isso aqui. Essas GLUT4 elas vêm aqui para a periferia da célula e promovem a entrada de glicose, que vai lá para o ciclo para fazer energia, para o ciclo de Krebs, né? Que vai ter a minha via glicolítica. Então, o que faz o exercício? Por exemplo, o exercício ativa a GLUT4, então eu preciso de menos insulina. Então, por exemplo, o diabético que faz exercício, ele precisa tomar menos insulina, porque o próprio exercício ativa essas GLUT4 que vêm para a periferia da membrana celular e promove a entrada de glicose. Então, eu não preciso de insulina. Agora, se eu ativo insulina logo após o exercício, essas GLUT4, junto com a atividade do exercício, vai estar toda aqui na membrana e vai facilitar a entrada de glicose. Então, ela é hipertrófica, ela é anabólica. Se, como eu disse, depois de 6 horas, 10 horas, eu liberar a insulina, aí ela já é catabólica. Tá? Mas o mecanismo seria isso. Aí você vem para uma via onde precisa de energia para produzir o quê? Proteína, síntese proteica, que é músculo. Então, basicamente, seria isso da insulina. Tá? E quais seriam, então, as relações desses 3 hormônios com relação ao exercício que eu falei? O GH ele vai aumentar a captação de aminoácidos, então eu tenho que ter um aminoácido. Ele vai promover o GF1 e GF2, que vai ativar a via mTOR, lá a célula satélite, como eu mostrei, para fazer a síntese muscular. E a insulina aumenta a captação de glicose e aminoácidos. Tá? Então, seria essas correlações. Quando eu faço um treino de resistência, de força, eu ativo o meu IGF-1 e ativo o GH, que vai ativar uma enzima que vai ativar a AKT, como eu coloquei naquele outro mais resumido. A AKT vai ativar a mTOR, e a mTOR faz o quê? Síntese proteica. E a insulina no sangue também vai ativar a PL3K e vai ativar a AKT. Isso, a insulina, como eu disse, logo após. E quando eu libero o GH? Você viu naquele gráfico, eu falei assim, só depois de 45 minutos, né, que o GH vai começar a ser liberado durante o exercício. Por quê? Porque o lactato é um sinalizador do GH. Então, quando começa a aumentar o lactato, isso é aumentado com o treino de força, quando a gente faz, ele vai estimular a hipófise, ou seja, o hipotálamo ele se torna sensível. Então, o lactato é excelente, não fala mal do lactato. O lactato pode dar glicose, o lactato é sinalizador biológico. Então, a hora que eu tenho o lactato, ele vai lá no meu hipotálamo, ele sinaliza que ele está alto, ele vai lá na minha hipófise e vai liberar o quê? O GH. O GH vai lá para o fígado e vai para o GF1 e vai ativar a AKT. A AKT vai fazer o quê? Emitor síntese proteica. Olha que interessante. Então, esses hormônios estão todos interligados aqui, tá? Durante essa contração muscular, né, eu inibo, a MPK não é produzido, ele é produzido aqui, quando eu disse, na corrida, na bike, então ele vai inibir a mTOR, então ele não é produzido. Essa contração muscular, ela ativa a AKT, que também vai ativar a síntese proteica. Então, olha que interessante, né? E ela sinaliza para a mitocôndria, a contração muscular, sinaliza para quê? Para a mitocôndria vai produzir energia, então vai produzir síntese proteica e vai aumentar, vai fazer uma biogênese mitocondrial. Então, a gente começa também com alguns tipos de hormônios, como o GH, ele faz o quê?
Ele faz o brown fat, ele faz o quê? O amarronzamento da gordura. A gordura ela fica mais biodisponível, ela fica mais termodinâmica para a queima, né? Então, daí já é a importância, por isso que ele emagrece. E o cortisol? Então, a gente tem que modular também. Se eu fizer um treino muito intenso, depois de 45 minutos, eu vou liberar o cortisol. Então, quando eu estou não tão treinado, 45 minutos é muito. Quando eu estou treinado, 45 minutos às vezes é o ideal. Então, se eu não estou treinado, eu vou liberar cortisol. E o cortisol ele faz o quê? Inibe essa síntese proteica dessas enzimas aqui para a produção de músculo. Então, o cortisol ele é catabólico. Então, você vê que tudo depende, se o indivíduo está treinado, é um tipo de treino e alimentação, se ele está destreinado, é outro tipo de treino e alimentação. Por quê? Porque a hora que a gente vai montar um treino, vai passar algumas dietas, suplementos para os atletas, seja lá amador ou profissional, nós estamos pensando em tudo isso. Então, eu tenho que modular. Então, o indivíduo, outro dia eu passei para um amigo meu um treino, eu falei para ele, ó, quando você acabar, você está começando agora, a tua glicemia está de 501. Você vai andar, caminhar devagar 8 minutos. Para quê? Porque eu queria diminuir o lactato dele, né? Consumir um pouquinho do lactato. O que ele fez? Passou mal, me ligou. Falei, como é que foi? Passou mal que hora? A hora que eu estava caminhando depois do treino. Quantos minutos você caminhou? 15. Eu falei, uai, mas eu falei para você 8? Por que você caminhou 15? Então, tudo é de acordo com o tempo. A gente tem que ter paciência para ter resposta, tá? E a testosterona envolvida na hipertrofia, já montei uma aula só sobre testosterona, para a gente falar especificamente, mas para a gente entender, a testo, quase 60% dela é ligada ao SHBG, né? Está aqui, o SHBG, ela não é utilizável, ela não é biodisponível quando ela está ligada ao SHBG, e você tem a testo livre, que é a testo biodisponível. Ela pode sofrer aromatização, muitas vezes, essa testosterona, e também a ação da alfa-redutase, que vai dar o DH, dihidrotesto. A dihidrotestosterona é 4 a 6 vezes mais potente que a testosterona. Então, ela vai ligar-se a alguns receptores e ela vai lá na síntese, lá no músculo. Então, o que potencializa a testosterona? Síntese muscular. Então, ela faz o quê? Um crescimento muscular. Por isso que quando se utiliza a testosterona, você faz o quê? Você cresce músculo. Se eu cresço músculo, aumenta o metabolismo. E também emagrece, sim, ela mobiliza a gordura. Mas isso aí nós vamos ver numa outra aula. Só para nós entendermos o processo de hipertrofia, que é dado pela transcrição de DNA em RNA aqui, lá no núcleo muscular. Tá? Então, tem que ter ativação desses receptores no núcleo muscular aqui. Tá? Então, gente, para a gente entender esses hormônios envolvidos e a relação deles, nós temos, então, a tiroxina, que eu já expliquei que vem lá da tireoide, o meu GH, que aumenta a captação de aminoácido, o meu IGF-1 e IGF-2, que ela vai fazer ativação de células satélites lá na emitório produzir síntese proteica, a insulina, que aumenta a captação de glicose e de aminoácidos, principalmente pós-treino. Então, você comer depois do treino e liberar insulina, não me preocupa muito. O problema é liberar insulina muito distante desse treino. E a testosterona, que vai fazer síntese proteica via transcrição de DNA e RNA lá no núcleo celular e vai promover músculo. Tá? Só para a gente entender como vem mudando a utilização desses hormônios, esse daqui é o campeão mundial de fisiculturismo. Olha só, de 1921. Tinha testosterona, tinha insulina, GH, que o pessoal tudo toma hoje, né, para competir no fisiculturismo? Não tinha. Olha como é que era a musculatura dele. Ó, ele tinha uma hipertrofia muscular, mas dentro de um padrão. Então, quando a gente começa a ver o desenvolvimento dos hormônios esteroides, a gente começa a ver a mudança desse perfil físico de atletas, e hoje a gente vê essas imagens das pessoas super hipermusculosas aí, né, para poder ganhar o campeonato. Então você vê como que esses hormônios modificam isso daqui e torna-se gigante a pessoa, né? Agora, nós estamos discutindo aqui fisiologia, não estou falando que você vai ter que ficar usando testosterona, você vai tomar GH, você vai tomar insulina. Tem atletas que utilizam insulina, eu acho que é muito delicado, é perigoso, né? Porque você pode fazer uma hipoglicemia e o cérebro precisa de glicose. Se esse cérebro faz uma hipoglicemia, você acaba tendo dano cerebral.
Tá? Então, aqui para nós entendermos essas relações, como a gente utiliza alguns tipos de exercícios, por exemplo, o HIIT para liberar um tipo de exercício, um exercício mais prolongado para você potencializar um hormônio, um menos prolongado para você potencializar outro, não ficar correndo, caminhando, depois pedalando, depois, por exemplo, um treino de musculação, porque você vai inibir a AKT, a AKT vai ser inibida via mTOR ali para a produção de síntese muscular. Então, são várias estratégias que nós temos que entender aqui para poder montar um treino, uma alimentação para a pessoa. Tá? Gente, mais uma vez, obrigado. Compartilhe o vídeo. Se vocês gostarem, deixe o seu like. Aí passa para os amigos. Eu acho que a informação é extremamente importante para todos nós. Até a próxima aula. Tchau.